Casa Civil, você sabe qual a função dela no seu município? Pois é, nós estamos na Casa Civil aqui no município de Jaru. Do meu lado está Cláudio Miro Alves dos Santos, conhecido como Cláudio Santos, ele que é secretário executivo regional da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia em Jaru. A Casa Civil em Jaru, ela tem a responsabilidade, uma abrangência de alguns municípios, como Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari e Machadinho do Oeste. Mas a Casa Civil, ela está presente em 10 municípios. A sede, Porto Velho, aí nós temos Casa Civil em Ariquemes, Jaru, Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Guajará-Mirim. Mas, para você que não conhece, não está familiarizado, vamos saber a importância da Casa Civil no município. Quem vai falar é o Cláudio. Cláudio, a importância da Casa Civil no município, qual é? Robert, satisfação em recebê-lo aqui nesse dia de hoje para falar um pouco sobre as atividades do Governo do Estado na região e também sobre a atuação da Secretaria Regional da Casa Civil. Nós somos regionais. Secretaria Regional da Casa Civil, ela tem essa missão de estar perto, perto dos poderes, perto do povo aqui na regional. Nós somos representantes, diria, do Governo do Estado de Rondônia na região, de modo que as ações do governo que acontecem nesse entorno, aqui nós falamos de Machadinho, Vale do Anari, Theobroma, Jaru, Jorge Teixeira, são 5 municípios, que compreende a nossa regional. A gente acompanha as ações do governo, junto com o pessoal da Secretaria de Ação Social, junto com o DR, junto com a educação. A gente está sempre ali interagindo e levando, diria que a presença do governo nas ações aqui dentro da nossa regional. Ou seja, as parcerias com as prefeituras, a parceria principalmente com a sociedade, essa é a função da... Esse elo, governo, sociedade, terceiro setor. Perfeito. Bom, vamos começar falando das ações do DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Governo do Estado de Rondônia. Como é que estão as ações aí? O DR está, aquilo que é de vias não pavimentadas, o João Paulo, que é o nosso residente do DR local, aqui, que atende de Theobroma, Jaru e Governador Jorge Teixeira. Nossas vicinais já estão todas devidamente recuperadas. Alguns trechos passando por restauração, cascalhamento, uma revitalização, aquelas vias mais movimentadas. Por exemplo, agora nesse momento estão trabalhando de Jorge Teixeira a Colina Verde, que é uma via importante de escoamento, é uma dorsal ali que faz todo aquele escoamento do povo lá do setor da Colina Verde, parte de Cacaulândia, parte de Tarelândia, que transita por aquela via, está sendo restaurada agora com cascalhamento. Bom Jesus, que é a 610, já foi feito o trabalho. Uma outra via importante, que é Theobroma a Palmares, também está na programação para até o final desse mês, início do mês de outubro, já também entrar no processo de cascalhamento. Então, e tem as outras vias estadualizadas, mas que não tem um fluxo tão grande quanto essas, Todas já estão devidamente recuperadas. E as vias pavimentadas que nós temos de Quinto Beck a Theobroma e Governador Jorge Teixeira, também o trecho de Cacaulândia. Essa já é uma via de responsabilidade da usina aqui, com o Quirrinha, que é o nosso responsável pela usina. Também foi feito um trabalho de correção. Nós tínhamos um trecho muito crítico entre Vale do Anari e Theobroma. Foi feito um trabalho de correção muito bem feito. Agora estamos aguardando apenas a parte de recapeamento, que é um trecho de Theobroma a Jaru, um trecho que precisa estar aguardando recapeamento em função também do fluxo, Essa época é um período em que
época de seca, todas as vias estão recebendo revitalização e também as empresas contratadas. Então é um fluxo muito grande e existe uma carência muito grande nessa época de insumos em função do grande fluxo de grande volume de obras, né, nesse sentido. Perfeito. E o Tchau Poeira, um grande programa do governo do estado de Rondônia? Aqui em Jaru, o Tchau Poeira ele atende aproximadamente 14 quilômetros aproximadamente de pavimentação asfáltica. Então, é um programa muito bom. O Jaru recebeu um volume alto de recursos. Já estão, diria que são 3 contratos, né, que foram feitos 3 contratos. Desses 3 contratos, 2 já estão concluídos. A prefeitura está aí já no 3º contrato e eu acredito que já aproximadamente 20% mais já está em fase de execução, aguardando a movimentação da empresa para concluir. Acredito que será concluído 100% do programa do Tchau Poeira no município do Jaru. Aqui em Jaru foi diferente de outros municípios. Aqui em Jaru, o governo do estado ele liberou recurso e a prefeitura está executando a obra através de empresas terceirizadas. Em alguns lugares, o próprio DR está executando esse... Então, Jaru, digamos, é diferenciado. Então, como você mesmo disse, em outras localidades, o próprio Departamento de Estradas e Rodagens. Aqui não. Exato. Aqui o programa do governo foi liberado via convênio, através de liberação de recursos, e o município está executando. Perfeito. De modo que o município apresentou ao governo todos os trechos, o trecho onde será executado, está sendo elaborado, aplicado o recurso, né, o asfaltamento, e foi aprovado o projeto direitinho e está sendo executado. Digamos que é uma quilometragem alta, né, de asfaltamento. Aproximadamente 14 quilômetros. 14 quilômetros. Ajude muito. Alguns trechos, exemplo que eu quero citar só 2 exemplos aqui, que é a via Moretti, lá no setor 7, e a Hermano Santos. São 2 vias que, para quem conhece, muito morrada, difícil acesso, e ela está recebendo agora, nesse momento, está recebendo o asfaltamento. Uma outra via importante que eu quero citar é a Goiás. A Goiás ligando ali no fundo dos Gonçalves, já lá próximo do setor 3, né, ali entre o setor 7, ligando aqui com o centro da cidade. Certo. Goiás ali, próximo ali o Mosquinha, naquela mediações ali, está recebendo um tratamento. Ali está ligando a escola, o setor 7, lá embaixo, próximo da escola, me falha agora. Acho que é a Maria de Lourdes que tem ali. Me falha agora o nome da escola, mas está ligando aqui no centro da cidade. Quem está no setor 7, ali, naquele conjunto ali habitacional, agora não precisa mais não tem mais dificuldade de deslocamento para o centro, em função de que está pavimentado. É um acesso importante para ligar o povo. Agora, o município de Jaru passa por uma obra grandiosa, inclusive a obra do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC. São aproximadamente mais de 100 milhões de reais já garantidos. Um trabalho, inclusive, dizer aqui do empenho do governador Marcos Rocha, através do Elias Rezende, que é o secretário da CEOSP, que é a Secretaria de Serviços Públicos, né, de Obras e Serviços Públicos do governo do estado. E a população já está percebendo aí que as obras estão, inclusive, causando até um certo transtorno, que é natural, uma obra desse grande vulto, mas como é que está aí as etapas, você que vem acompanhando, né? Nós já tivemos um bom andamento, digamos, dessa obra, né, nos setores aqui da cidade. Já passa de 4 mil metros de... 4 mil metros já passa de 4 mil metros. Nossa. de ligações, né? Então já está pronta, já está pronta a parte de lagoas, estão prontas, tem alguns ajustes lá, mas a lagoa está pronta. Uma coisa interessante que aconteceu nesse processo, e a gente tem que parabenizar aqui o governo do estado, né, o CEOSP, o Elias Rezende, que é o nosso secretário da CEOSP, e o nosso governador Coronel Marcos Rocha, nós devemos parabenizá-lo pela dinâmica que foi feita. Porque geralmente, você fala em esgoto, começa já... É tipo começar a casa do telhado. Exatamente. Uhum. Então, aqui está acontecendo da forma que deveria estar acontecendo. Primeiro, se faz o processo de lagoas, recepção, todo o resíduo, e aí vão começando
de lá para cá, exatamente. É o que nós estamos da lagoa para o que está acontecendo. Por que não está tendo transtorno? Já está pronta lá. Está pronta a parte de recepção de todos os resíduos, né, do esgoto, e agora está começando a fazer essa parte de escavação. A gente pensava que iria dar um transtorno muito maior. Até que está sendo grande. Eu converso com alguns moradores e falo, nem estamos percebendo a rapidez. E aí eu quero também destacar aqui a questão da sintonia fina da prefeitura com a empresa que está executando a obra. A prefeitura disse o seguinte: nós vamos liberar, mas você vai fazer metade da quadra, fecha metade da quadra. Perfeito. Para a gente fazer a segunda metade. Está sendo feito, exatamente. Isso é louvável, tem que parabenizar essa sensibilidade, e as pessoas não percebem que está sendo assim tão rápido. A gente anda na rua hoje, amanhã você vai estar pronta, abrir os buracos, passa 3, 4 dias já está tampando, daqui a pouco já tem a correção já com a massa asfáltica. Então, aproximadamente vai chegar aí na casa dos 100 milhões esse investimento. Ainda não chegou, mas assim, até o termo disso, com os ajustes, deve chegar a casa. E é importante o empenho do governo do estado para garantir este recurso, né? O nosso governador, Coronel Marcos Rocha, ele dedicou muito junto a isso, colocou a equipe dele, deu condição para que a equipe da CEOS pudesse executar, e é um sonho, verdade, é um sonho. Sabe, é um sonho para a cidade do Jaru, porque é melhoria na saúde, qualidade de vida da população. Tem algumas pessoas que não... É normal isso. Não se faz um bom omelete sem quebrar os ovos. Né? Exatamente. A gente percebe que tem algumas pessoas que questionam, que criticam. Isso é normal. Inclusive, tem a empresa, dentro desse contrato, tem uma empresa que faz um papel muito importante, que é a parte de esclarecimento, a parte social. Já estão andando pelas cidades, batendo na porta das pessoas, explicando, olha, vai passar aqui, vai cortar, vai ter um transtorno. Mas assim, a dinâmica, a forma como está sendo a execução da obra, como você mesmo diz, as pessoas que não são do Jaru estão nos acompanhando através do podcast do site Portal RN, faz uma quadra no mato, é uma quadra praticamente que é feita. Exato. Corta ali o asfalto, coloca toda a tubulação, depois vem tampando e depois passa a massa asfáltica. A ideia é essa. Esse desconforto, ele vai média de uma semana aí, o desconforto. Exatamente. Média de uma semana, um desconforto, para que... Mas bem pensada a dinâmica, tá? Ele trava ali o trânsito, você vai ter um desconforto na semana, daqui a pouco segue. Aí vai o seu vizinho aqui. Exatamente. Mas isso é tipo a agulha da injeção, né? Tomou uma agulhada ali, injeção, mas para na frente as coisas. É importante lembrar também a parceria com a CAERD, né? Até porque de repente, quebra ali talvez a rede da CAERD, que acontece de quebrar. E já aproveitando, falando em CAERD, a CAERD ela está com um processo de ampliação da rede de distribuição de água. E atenção, morador, com ligação gratuita até janeiro de 2024. Fala um pouco mais aí do trabalho. É verdade. A CAERD, ela está aqui... A verdade é que a CAERD, ela sofre muito, né? Principalmente nesse período, de julho a setembro, agora é um período de baixa dos poços. Quem tem poço que seca. Falta água, claro. Não tem chuva. Essa CAERD que não manda água para nós. Mas aí o que acontece? Existe uma situação que eu vejo assim, até uma questão, talvez, quem está aí, quem está sentindo na pele é uma coisa, quem está vendo de fora é outra. Por exemplo, é a época que não tem chuva, é a época que você precisa molhar a sua grama, você precisa regar ali uma planta. Aumenta o consumo de água, mas baixa o reservatório. Aumenta o consumo. Aumenta o consumo, e quando aumenta o consumo, o que acontece? Lá na capacidade de geração da CAERD, ela fica insuficiente. Exatamente. Aí alguns moradores não têm reservatório suficiente para atender. Tem pessoas que têm reservatório de 300 litros. O que é que você faz com o reservatório de 300 litros? Para as pessoas que baixa renda, aquelas pessoas que não conseguem adquirir um reservatório de maior em função do custo, eles têm um reservatório pequeno. Como é que você vai conseguir acumular uma água para você consumir no dia a dia? Porque 300 litros, se você for analisar, é uma lavagem de louça, um negócio outro, já acabou. Então, nesse período mais sofre, por falta de, tendo em vista a necessidade de aumentar o consumo, né, em função do tempo seco e das plantas,
alguém exagera um pouco até, e nisso que a água está esguichando ali no quintal, no jardim, está deixando de chegar na ponta. Principalmente quem está nas partes mais altas, essas pessoas sofrem muito. Então agora o que acontece? O nosso governador também, juntamente com a CAERD, está fazendo um processo de ampliação de rede, mas também tem um processo de ampliação de mais uma ETA lá, está se ampliando mais uma ETA para produzir um pouco mais de água. Vamos ter uma nova estação de tratamento de água? Uma ampliação, está tendo uma ampliação. Isso. Ou seja, percebe-se que a longo prazo, porque é uma obra que ela vai levar um certo tempo de ampliação do saneamento básico, paralelamente a CAERD ela vem acompanhando. Vai chegar um ponto que rede de esgoto e distribuição de águas... Tem uma coisa que vai estar, diria que vai ser o próximo passo da CAERD. A gente conversava com a Dani é uma pessoa que... Gerente da CAERD, ela é muito atuante no setor. A Dani, diria que, sem menosprezar os demais, mas diria que foi uma das maiores aquisições aqui para o governo do estado, na CAERD, foi a Dani assumir aí essa secretaria. É muito dinâmica, ela vai e chora e pede e dá resposta também, porque assim, uma das coisas que as pessoas mais reclamam é quando você fala e ninguém te responde, né? Então ela é do tipo que dá resposta, vai para o enfrentamento, né? E a Dani, a gente conversa muito sobre isso. Uma das coisas que no próximo passo da CAERD será uma nova adutora. Porque já tem uma adutora que pega a água do rio, né, traz para o processo de tratamento, só que ela funciona direto, ela é o tempo todo trabalhando e ela já não está mais sendo suficiente para atender as demandas. Se ampliar mais o processo, vamos dizer que surge um novo bairro aí, mas de qualquer maneira já está tendo um trabalho. Eu estou conversando com ela, já tem buscado esse recurso aí junto aí ao governo do estado, junto à própria CAERD, tem levado essa demanda. Acredito que em breve o próximo passo seria mais uma adutora para poder chegar uma água suficiente para você. Ou seja, e é importante lembrar também, não só da questão sazonal, né, dessa questão que realmente começa a baixar o nível de água, da captação, mas o município de Jaru, ele passa por nós temos a questão da ampliação da rede de esgoto, nós temos obras ali na BR-364 e assim, ocorre da quebra, né, é normal, rede, né? Então é normal, ou seja, acaba trazendo esse transtorno. Quebrou um cano, deu transtorno, né? E até se arrumar aquilo leva isso, é importante dizer isso. Mas saindo agora da questão de obras, vamos falar um pouco sobre educação. Eu quero trazer dois pontos aqui. O primeiro, um ponto positivo, um ponto que é a questão da energia solar. Nós já estamos começando a observar nas escolas aqui do município de Jaru, as escolas estaduais, já as placas solares, né? Vamos falar desse ponto primeiro, e depois o outro nós vamos falar depois. Vamos lá. Essa ampliação, essa atenção. Esse é um processo inteligente, né? Porque você imagina o consumo que... Eu não posso precisar em termos de valores aqui para você, o consumo que o Estado tem com energia elétrica, né? Escolas, hospitais, enfim. Eu falo para você como prefeito que fui da Broma e sei da despesa que é para um município com relação à energia elétrica, da iluminação pública, e são várias despesas. E o Estado não é diferente. O Estado tem uma estrutura enorme, né, de prédios públicos e tem demandas. Então, quando o governo autoriza, né, a SEDUC, nosso governador, o coronel Marcos Rocha, autoriza, dá esse comando para que a SEDUC desenvolva esse processo, é um sistema inteligente para gerar economia também para os cofres do município. Está aí, do estado, perdão, porque está aí o sol para todos. Produzindo, gerando, né? Que sol. Então, de modo que isso vem trazer economia, vem gerar... Através dessa economia que se gera com as contas, a gente pode aplicar em outras, inclusive a valorização do próprio profissional. Exatamente. Nós temos a escola Olga Delaia, a escola Capitão Silvio também ali, e assim gradativamente as demais escolas. A escola Jorge Teixeira já recebeu o Olga, o Capitão, não me lembro. Lá na Tailândia, ainda não, mas todas, o projeto, todas serem contempladas. Está no radar. Eu falei que nós íamos falar de 2 pontos, este positivo, claro, agora um ponto que preocupa alunos, preocupa pais, que é a ausência, a carência do professor.
falando não só do professor, nós também temos uma carência enorme na questão do pessoal de apoio, pessoal da cozinha, de limpeza, aquela coisa toda administrativa, né? Como que está, qual o pensamento do governo do estado, a preocupação para sanar esse problema que traz aí, sinceramente, preocupação para pais e alunos? Esse ano já foi feito um seletivo para atender essa questão essa demanda, essa deficiência. E aí nós percebemos que houve um seletivo, se inscreveram algumas pessoas e a impressão que a gente tem, falo por mim agora, né? A impressão que a gente tem é que não está suprindo talvez a falta, você está despertando nas pessoas, ou se o povo não quer mais ser educadores, não sei o que está acontecendo realmente, porque houve um seletivo e agora teve que abrir um novo, já abriu um outro seletivo agora, está nessa busca pelo profissional. Abriu também um novo seletivo agora para o pessoal cuidadores, abriu um novo seletivo agora, né? E a verdade é que essa demanda, essa necessidade do estado todo, ela não é só nossa região não, Robert, está no estado todo essa demanda. Agora uma curiosidade, de repente as pessoas não saibam, é a seguinte, nós temos aqui, por exemplo, a faculdade FINCA, antigamente era Unicentro, né? Era Unicentro e depois FINCA, e o curso de pedagogia era o curso que nós tínhamos uma quantidade enorme de acadêmicos. Chegou o ponto de nós termos o curso de pedagogia, está aqui disponível, e não ter acadêmico. Então é algo que vem chamando a atenção, e se você coloca... Isso nos preocupa. Porque abre e não tem professor. Nos preocupa realmente, porque como a demanda é grande, não é só o estado. Os municípios necessitam de professores, profissionais, aí vem o estado também. Então é um agente que emprega um número muito grande de profissionais. E aí eu me preocupo exatamente, essa fala, a gente conversa sobre isso, eu me preocupo, será que não está faltando no mercado profissional? Exatamente. Agora vamos lá, é feito o teste seletivo e de repente concurso público. Tem em vista esse concurso público ou não? Vamos lá. Esse âmbito aí já é um âmbito que a gente não consegue, aqui na nossa dimensão, a gente não consegue ter uma informação detalhada disso para lhe passar sobre esse assunto, tendo em vista que já foge da nossa, diria, do nosso radar, né? Penso que existe uma programação, penso nisso, existe uma programação por parte do governo do estado com relação ao concurso. Também falo agora como ex-prefeito, e no nosso tempo nós estávamos com um concurso preparado, veio uma tal de crise financeira, e aí quando se lança o concurso, você já não tem mais como se diz, o orçamento financeiro, você não tem mais condição em função disso, cai recurso, você já perde a condição de elaborar um plano de concurso para atender, para atingir, tendo em vista a insuficiência orçamentária e tudo. Não sei, né? Mas eu sei que está no radar, está no radar do governo, né? O governo tem pensado nisso, só que em função de que, por estar numa amplitude maior, e a gente não consegue aqui na nossa regional, a gente não consegue te dar uma resposta satisfatória nesse sentido, e porque não foge da nossa esfera essa questão. Mas a gente acredita que está na linha de pensamento aí não só a parte de educação, mas o governo como um todo, né? Existem várias áreas que a gente vê a carência, porque é normal, pede as contas porque passou para um outro concurso, ou foi empreender, o outro que já aposentou, isso é normal, e o tempo, né? Até porque nós estamos há muito tempo sem ter concurso no estado na área de educação, né? E eu acredito que em breve, podemos dizer em breve, há uma necessidade, a necessidade existe. Essa necessidade e é reconhecida por todos, inclusive pelo nosso governador também, essa necessidade. Muito bem, então tá aí. Dia 29, agora próximo dia 29 de setembro, ocorre um grande evento que é o CONCACAU. Como é que está a programação do CONCACAU? A expectativa é muito grande, né? Nós temos vários participantes. O Cacau, na nossa região, eu sou daqui desde 81, nós estamos na região, né? A gente via Jaru, Teobroma, e Teobroma faz jus, inclusive, ao nome
científico do cacau, né? Porque na época era uma região muito produtiva. Tu foi prefeito, né? Da cidade do cacau. Aí nós temos Cacaulândia também. Exato. Era um eixo, aqui era a região central do cacau. E isso está voltando. E voltando, a gente nem percebe. Interessante. Quando lá no passado, você andava pelas beiras das margens das estradas, você via lavouras, sumia assim de vista, né? Lavouras de cacau, um sistema, eu diria, primitivo, né? de cultivo. E hoje vem a tecnologia. E essa tecnologia está trazendo uma qualidade muito boa, de modo que você não precisa plantar grandes áreas para você ser um produtor de cacau. Eu cito o exemplo do nosso atual melhor cacau do mundo, do Brasil, né? Que é o grupo, o seu Tiago, o seu Euclides, né? Que é ali do chocolate Tiago. Fazendo propaganda aqui pro seu Euclides. Pode, vamos lá. Um abraço, Euclides. Só o melhor cacau do Brasil. Só isso, só. Numa área pequena, um tamanho pequeno de lavoura de cultivo, ele está ali gerando, né? E essa visão é muito importante. Destaca que essa parceria do SEBRAE, da Emater, do governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, tem dado esse suporte. E o Concacau, a expectativa nossa é que será mais uma vez um destaque para o estado de Rondônia, para o Brasil. Eu tenho certeza que será um sucesso esse evento, né, que acontecerá. Estaremos lá acompanhando, recepcionando juntamente com nossa equipe, a equipe do governo que virá, recepcionando os produtores, juntamente com a prefeitura, com o SEBRAE. Estaremos lá dando esse suporte necessário para esse grande evento. Expectativa nossa é que será um evento maravilhoso, de modo a não deixar a desejar dos demais dos eventos anteriores, e será melhor, com certeza. Muito bem. O Cláudio Santos, como é conhecido, tem uma trajetória na política já de longas datas. Foi vereador, Cláudio? Começou como vereador? Na verdade, eu comecei na política em 97, quando eu estava militando aí na rádio, trabalhava na FM do Povo, e daí eu fui até o sou de Theobroma, né? Voltei para Theobroma para trabalhar no serviço público como assessor de imprensa à época, com Adão, prefeito. Eu diria que assessor de imprensa naquele tempo não existia comunicação, não tinha jornal, não tinha nada, ele estava lá, fazendo a imprensa de boca a boca, cara a cara. Na sombra, debaixo do pé de árvore na esquina. Isso. E lá a gente começou, o nosso processo começou ali. Depois, em 2008, me elegi vereador, reelegi em 2012 e me elegi prefeito em 16, né? 17. 16. Elegi prefeito em 16. E depois, durante o mandato de prefeito, exerci também a presidência da Associação Rondonense de Município Aron. Tivemos um trabalho de grandes conquistas em Aron, junto aos municípios, né? Em prol dos municípios, e foi um tempo muito bom. E hoje Aron continua aí sendo uma importante entidade em defesa dos municípios. E agora, enaltecer aqui o trabalho do governo do estado, nosso governador, que na nossa época de presidente nós já brigávamos por isso. Brigávamos pelo refaz das empresas, né? Na época nosso foco era a Energisa, os municípios numa carência financeira muito grande, e a gente brigando para que a Assembleia aprovasse o refaz junto às empresas. E aí tinha naquele período a Energisa passava por um processo difícil de credibilidade junto ao Estado. Ainda tem alguns problemas, né, mas já amenizou muito. Exato. E houve uma resistência muito grande naquela época desse refaz em função, junto à Assembleia, em função dessa baixa que estava a Energisa. E nós sonhávamos com isso. A gente reunia com o governo, reunia com a Assembleia, e o grupo de prefeitos pedia, e eu estava na presidência nessa época, né? E nós não tivemos sucesso nesse refaz. O governo, Luiz Fernando, secretário de Fazenda, secretário de Finanças do Estado, Luiz Fernando está sempre trabalhando junto, nós trabalhamos sempre junto nesse programa, e agora eu fico feliz em ver que o governo do Estado teve sucesso nesse pleito. Uma semente plantada lá. Foi. Graças a Deus, hoje sancionou esse projeto ontem, ele sancionou esse projeto desse refaz,
e agora abriu aí para, não só visando o processo de Energisa, mas todos aqueles que têm débito com o Estado, podendo parcelar, pagar à vista, com desconto, chega até 95% de desconto de multas e juros e mora, né? Sementinha plantada lá atrás e agora. Isso é um trabalho que nós lançamos junto com o Luiz Fernando, e com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, e nós estamos vendo hoje os frutos disso. E aí agora é secretário executivo regional da Casa Civil aqui no município de Jaru, né? Experiência bem completa, né? A minha primeira atuação no âmbito de Estado. A gente sempre trabalhou em municípios, o Jubim, Teobroma, a experiência no setor público do município. E existe uma diferença de município para Estado, embora são todos iguais, mas assim... Na época, quando você estava prefeito, que cobrava do governo do Estado, ia lá com Pires, pedia, e agora? Como é que faz? E aí? E aí? Fala pra mim. É complicado, né? Você está aqui na janela mais alta agora. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta bem baixinha aqui, para não ouçam aí, né? Principalmente o pessoal de Teobroma. Política está chegando. E aí? Coisa boa, né? Vem candidato aí, um pré-candidato a prefeito de Teobroma? Eu vou falar bem baixinho para ninguém ouvir. Pronto. E aí? Não posso deixar de fazer essa pergunta. No último dia 7 de setembro, pela manhã, eu convidei algumas lideranças políticas, convidei alguns aliados políticos para conversarmos sobre o processo eleitoral. 2024 está aí, daqui a menos de um ano terá a eleição. Então, hoje nós estamos no dia 20. Então isso quer dizer que 14 dias a menos de um ano. Entendeu? Exatamente. Um ano menos 14 dias. Então nós estamos aí já para esse processo eleitoral. E eu conversava com uma equipe, alguns aliados políticos, algumas lideranças políticas, de modo que nós reunimos lá em casa para um café da manhã em torno de 70 e poucas pessoas para conversarmos sobre esse processo, né? Me coloquei à disposição. Eu já tive uma conversa também já com o nosso governador, uma conversa com o Júnior, secretário da Casa Civil, sobre isso, né? É um projeto que nós estamos construindo. Me coloquei à disposição do grupo, né? Para disputar esse pleito. Também, da mesma forma que eu me coloquei à disposição para ser o candidato, me coloquei à disposição para estar junto, somando, né? Se não tem vaidade por isso. Não, graças a Deus a gente pode estar como candidato, como também apoiando um bom candidato, né? Mas o certo é que essa semente foi lançada e nós estamos... Olha, o pessoal de Teobroma aí, né? Dizer que de repente um pré-candidato já a prefeito aí, mas de repente mais um, né? Pré-candidato. Que bom. Tamo junto. Beleza. Cláudio, foi uma satisfação conversar contigo. Cláudio Miro Alves dos Santos. Cláudio Santos. Eu nem sei quem é o Cláudio Miro. Cláudio Miro, quem é o Cláudio Miro, né? O Cláudio Santos. Ele que é secretário executivo regional da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, aqui em Jaru. Telefone para contato aqui da Casa Civil é o 3212 9043, fica aqui na rua Tapajós, 3537, pertinho do Banco do Brasil, enfim, está bem localizado, né? Então as pessoas podem vir aqui, tirar aí as suas dúvidas, conhecer toda a equipe. Cláudio, com certeza cercado numa equipe de excelência, né? Que equipe é essa, né? Eles é que tocam aqui. Eu quero deixar aqui só uma observação. Nós falamos das ações do governo do estado no município de Jaru. Perfeito. O governo do estado ele trabalha nos 52 municípios. Machadinho, está lá, daqui a 140 quilômetros, tem ação do governo. O Vale do Anari tem ação do governo. Essa semana, sexta-feira, devo passar por lá para visitar algumas obras. Teobroma está acontecendo ações do governo. O governador Jorge Teixeira, então, o governo do estado ele trabalha em todos os municípios, tá? Nós estamos falando aqui especificamente do município de Jaru, tá? Mas quem está... E o meu município? O seu município também está sendo atendido. É uma característica do governador Marcos Rocha, é um governo municipalista, né? Exatamente. Ele tem essa... Eu diria para você que não se ouve um governo tão municipalista quanto o governador Marcos Rocha. Aos prefeitos aí aproveitar, né?
sem medo de errar e com todo respeito, devido respeito aos que antecederam, porque cada um tem a sua parcela de contribuição no Estado, né? Veio o Teixeirão e de lá para cá vieram tantos outros, e cada um com sua parcela importante de contribuição no Estado, mas com a característica, o municipalista do Coronel Marcos Rocha é único, né? Acredito. E outra coisa, eu não me lembro, Robert, de ver uma campanha onde os servidores espontaneamente, e você é um servidor, onde os servidores espontaneamente efetivos, porque é normal o servidor nomeado, é normal, já fazer o processo, mas o efetivo, ele é muito reservado. E nós vimos assim uma multidão na rua de servidores, prova de que também é um grande governo para o servidor público. Exatamente. Então tá aí, acho que é o grande fiel da balança, podemos dizer. Bom, então tá aí, conversamos com Cláudio Miro Alves dos Santos, o Cláudio Santos, secretário executivo regional da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, em Jaru, no podcast RN, o site Portal RN, jornalista Robert Murakami. Te aguardo para o próximo Abraço a todos. podcast.